Passei no concurso público da polícia, mas caí em uma etapa. Vale a pena ser subjúdice e tentar novamente? Eu sou o Mike 484, administrador e criador do canal QAP Mike, o primeiro Mike criador de conteúdo de Pernambuco. Então vamos lá, pessoal. Já deixa o like antes do vídeo carregar, se inscreve no canal, ativa o sininho, bota ali a opção hypar, vai nos comentários, comenta aí qualquer coisa, bota um emoji, uma bandeira, arrasta pro lado e vai na opção hypar. Então é o seguinte, eu fui subjúdice em 2019, tô tentando ser subjúdice agora no CFO e vamos falar um pouco como é depender do judiciário aqui no estado de Pernambuco e vamos falar dos casos reais para vocês entenderem a grande dificuldade em ser subjúdice em um concurso policial. Vamos embora para o vídeo de hoje. Então, pessoal, como vocês sabem, eu sou um policial já há 6 anos e nesse canal aqui eu comecei contando minha história, depois me formei em Direito e também fiz o concurso do CFO agora em 2024. Ao fazer a prova escrita, eu verifiquei uma questão que não tinha gabarito, que a banca colocou uma jurisprudência revogada, que foi revogada em 2015, e ela manipulou o voto do ministro relator Gilmar Mendes. Gilmar Mendes falou o gabarito da letra A, e depois de baixo já começou a dizer que aquela interpretação era insatisfatória de Ricardo Lewandowski. A banca suprimiu isso, colocou só a segunda parte e o segundo parágrafo e o quarto. E suprimiu 11 páginas onde Gilmar Mendes critica e revoga. Eu coloquei na justiça e perdi, e também perdi o segundo grau. Outro policial da ativa anulou essa questão. O ruim de você ser um policial subjúdice, um candidato, é o seguinte, que você entra todo dia no site do TJPE, no site da banca, para ver se algum candidato com situação similar ao seu conseguiu ser reintegrado. Vou falar o caso prático de hoje. Hoje é dia 12 de junho de 2026. Douglas Barbosa, advogado, mora aqui no meu coração. Admiro demais ele, minha continência e respeito ao grande Douglas. O Douglas, eu conheci ele em 2024, quando a minha esposa estava treinando para o TAF também. Ele fez 74,5 pontos, juntando prova e redação. Por meio ponto, ele não foi para T2. Logo, ele conseguiu anular, via judicial, na liminar, a questão de português e de informática. Ele retornou para o concurso na via liminar. Ele já foi fazendo logo os exames médicos. Isso em 2014. Já fez exame médico. Por que ele fez exame médico? Porque a banca estava chamando muito rápido. Quando a pessoa ganhava a liminar, ela já chamava para fazer exame médico, físico e psicológico. Ele já fez esse exame e deixou ali, ó, em QRX ali esperando para ser reintegrado. Conclusão, a banca, ao invés de ter chamado ele em outubro, veio chamar ele em janeiro. Ele perdeu o prazo, né? Porque os exames são validados de 30 dias. Aí ele teve que refazer esse exame médico. Fez o exame médico. Quando estava uma semana para fazer o TAF, no agravo de instrumento, a banca conseguiu suspender a liminar dele. Ele foi desligado do concurso, né? Não fez o TAF. Aí, depois, ele conseguiu voltar com um agravo interno e fez o TAF. Faltava o psicológico, ele caiu de novo, né? Não fez o psicológico, porque na sentença foi julgado improcedente. E quando foi para o segundo grau, o acordo do TJ anulou as questões e ele retornou para o concurso. Conclusão, a banca, ao invés de chamar ele para fazer o psicológico, chamou ele para fazer o exame médico de novo. E isso, quando ele perdeu no agravo de instrumento e voltou no agravo interno, a banca chamou ele para fazer o exame médico de novo. Mas ele mandou um e-mail para a banca e disse: olha, eu já passei no médico, falta o TAF e o psicológico. Ele fez o TAF. Quando estava perto de fazer o psicológico, ele caiu, foi desligado, voltou de novo. Ao invés da banca chamar ele para fazer o psicológico e se matricular no curso de formação, chamou ele para fazer o médico. Olha a dor de cabeça. E outra coisa,
tem vários motivos que você pode ser subjusto. Em qualquer etapa você pode impetrar e pedir o seu direito. Um exemplo, as questões com erro grosseiro. A questão do curso de soldado. Anulou no segundo grau a de informática e a de português. E ainda tem uma de direito constitucional que o pessoal está lutando no primeiro grau. Ela foi anulada. Agora vamos ver se essa questão de direito constitucional do concurso de soldado vai ser mantida no segundo grau. No CFO foi anulada a questão de estatística e posteriormente direito constitucional. Eu preciso dessa de direito constitucional. Estou esperando chegar a minha vez. Aí quando essa questão for anulada no segundo grau, aí morre ali. O Estado não vai recorrer para o STJ e para o STF. A maioria dos advogados cobra em média um salário mínimo para entrar e alguns no contrato pedem um salário do seu emprego. Um exemplo, se você for oficial, você paga um salário de oficial. Se você for praça, paga um salário de praça. Então, quando vocês pedem a liminar, é um julgamento mais rápido, que eles veem ali a probabilidade do seu direito e o perigo da demora, né? Um exemplo, um concurso em andamento. E no julgamento do mérito é a sentença definitiva, onde ali já, se o Estado não recorrer, já transita julgado, porque ali já é a decisão definitiva. Aí é o seguinte, nesse concurso teve algumas peculiaridades. Teve pessoas que foi eliminada no exame médico porque tinha problema de audição, depois ele botou na justiça para inverter a ampla concorrência para PCD, que ele era PCD e não sabia, era surdo. No TAF, o que foi que mais gerou ação no TAF? Principalmente as mulheres, a barra era muito alta. E as mulheres com 1,60 m, que é a altura mínima para fazer o concurso da Polícia Militar, não conseguiram chegar na posição inicial, que é colocar a barra fixa aqui, ó. A barra fixa de 6 e ficar lá 25 segundos na isometria. Logo, teve também a isonomia quebrada. Algumas candidatas foram permitidas subir na alça da escada, outras não, tiveram que subir apenas no último degrau e não alcançaram. Mesmo ficando de ponta de pé, posição baralina, não conseguiu alcançar a barra. Para ela tentar fazer o TAF, ela deveria pular e fazer uma repetição masculina e ficar lá. Que isso aí era contra as regras do próprio edital. Isso aí não pode porque vai contra as regras convocatórias, né? Tem que seguir as regras do edital. Que a mulher tem que começar na posição inicial e a banca não deu meios para isso. Outra coisa, no chute-run do bombeiro, quando estava chovendo, alguns candidatos caíram no chute-run. Outra, na corrida, começou separando o gênero. Homem corria com homens, mulher corria com mulheres. Mas depois, chegou alguns dias que começou a misturar. Teve bateria que correram 42 homens e apenas 3 mulheres. E os tempos são muito diferentes. É 12 minutos de diferença. Então, isso é complicado, pessoal. Ah, Mike, mas tu vai dizer, não, quem treinou assim passa. Beleza, mano. A questão não é dizer quem está preparado ou não. E aqui eu estou focado no direito. Se no início estava correndo só mulher com mulher, não é isonômico depois começar a misturar homens com mulheres. Começa de um jeito, tem que terminar do mesmo jeito. Porque as condições têm que ser iguais para não dar margem para a ação judicial. E outra coisa, quando você, por exemplo, teve candidato que fez 74 pontos, quando anulou a questão fez 75, que seria a nota de corte da T2 do concurso de soldado. A banca da justiça falava o quê? Que esse candidato ele não teve a nota mínima de corte, que a nota de corte foi 80 e pouco, dizendo que o concurso foi 2.400 vagas apenas e separou 3 turmas de 800, T1, T2 e T3. Mas não, o edital ele foi retificado. Ao invés de ser 3 turmas de 800, foram 2 turmas de 2.400, T1 e T2. E mesmo assim, pessoal, não deu 4.800. A T1 formou 2.299 e a T2 formou 2.100. Logo tem um montante aí de 400 vagas em média que não foram preenchidas, que os candidatos deveriam impetrar para ser convocado. Quem fez 74,5, quem fez 74. Por quê? Por que eu estou dizendo isso, Mike? Vamos falar do CFO? Se você colocar no site da banca Instituto OCP, você vai ver
convocação para matrícula do curso CFO. Por quê? No CFO, pessoal, quem livrou a nota de corte, ali que teve a redação corrigida, todo mundo teve a redação corrigida, foram convocados para as etapas. Aí, porém, não foram convocados para o curso de formação, porque a nota de corte era 69. Porém, na T1, na T2 e na T3, teve muitas pessoas que foram eliminadas. Aí um candidato se aventurou, colocou na justiça, informando que a administração pública não convocou os remanescentes sem critério objetivo, porque o próprio edital diz que, no montante de vagas, vai chamar pessoas subsequentes. Aí colocou um habeas datas, forçando a banca a falar quantos candidatos foram eliminados na T1, na T2, na T3, quantos foram contraindicados na IS, quantos desistiram, quantos não foram se matricular. Aí, conclusão, apareceu um montante de 80 vagas. Então, quem fez 68 está sendo chamado, quem fez 67 pontos está sendo chamado, e tem gente petrando agora, 2026, para anular a questão de estatística, quem fez 76 pontos. Se você for ver aí, hoje, dia 12, quando eu estou gravando esse vídeo, tem lá candidatos e candidatas pedindo para anular a questão de estatística, porque apareceu uma nova esperança, que é esse precedente que está chamando mais pessoas, porque apareceu um montante de 80 vagas. Tem até um meme do Capitão Nascimento, eu vou botar aqui, ó. Dá pra escapar, cavalo. Nascimento. Dá pra escapar. Eu e meu amigo analisando o edital, a prova, para ver se tem alguma questão pra gente anular e voltar pro concurso. Dá pra fugir a cavalo. Dá pra fugir a cavalo. É porque é o seguinte, mano, é seu sonho e você tem que lutar. Eu, particularmente, eu já tô indo pro STJ e pro STF. Já que, na primeira instância, em uma sentença, um cabo conseguiu anular a questão, aí já caiu o princípio da isonomia. Agora vai ter o recurso de apelação que o Estado apela. Quando essa questão se manter anulada, aí eu posso abrir um processo do zero e pedir a isonomia, né? Que candidatos com problemas semelhantes tiveram tratamentos diferentes, né? Você também tem que apelar para a sorte. Você pode cair em um magistrado mais conservador e outro mais, como posso dizer, imparcial, né? Que não vê Estado ou candidato, ele só foca ali no direito, né? Porque às vezes você pode ver, meu irmão, esse cara aí pode ter alguma influência, nunca se sabe, mano, eu não sei, eu não posso afirmar nada. Então só fazer aqui algumas perguntas, né? Porque eu vejo que a mesma vara, não sei se é os assessores que tomam a decisão ou o magistrado está de férias, que eu vejo, por exemplo, a questão X foi anulada em tal vara. Depois, outro candidato pede essa questão, a mesma questão, e ela não é anulada para esse. Anulou para esse, mas não anulou para esse. No mesmo juiz, na mesma vara, o mesmo concurso, a mesma prova, o mesmo cargo, casos iguais e é tratamento diferente. Então, tudo isso é um serviço de formiguinha. Logo, você tem que procurar um advogado que faça um serviço de formiguinha ostensivo, que vá, imprima os autos, imprima a jurisprudência, parecer técnico, vá lá despachar presencialmente na vara para conversar com o juiz, conversar com o assessor, ir lá no gabinete dos desembargadores, conversar diretamente com o desembargador, explicar por que aquela questão, aquele TAF, aquele exame psicológico foi irregular, não foi isonômico, não seguiu as regras do próprio edital, né? Aí você tem que fazer esse serviço de despacho, porque não basta apenas você pedir para o advogado fazer a petição inicial e deixar lá. Vai passar o tempo, vai ficar caducando. Você tem que ir lá. Você também, como parte, pode ir lá e tentar despachar de forma cordial, veste uma calça, uma roupa social e vai lá, bem apresentado. Permissão, Vossa Excelência, eu quero falar com o senhor em relação ao processo X. Olha, a questão é o seguinte, que ela está contra essa regra editalística que diz que vai ser cobrado jurisprudências dominantes do STF, porém, a banca organizadora cobrou uma jurisprudência superada e ainda manipulou o voto do ministro Gilmar Mendes. Em outros concursos, a mesma banca cobrou o entendimento atual. E nesse daqui, em tela, ela cobrou uma tese errada. Ela sabe o certo e está forçando no erro. Ela está enganando tanto os candidatos, como também está enganando o judiciário. Aí com isso, você fazendo dessa forma, ele vai ver com outros olhos. Lendo o papel é uma coisa, você explicando olho a olho é outra.
Então, pessoal, quero indicar para os senhores a Júris PM. Se você é policial militar da ativa, bombeiro, policial civil, federal, rodoviário, a Júris PM é uma associação do conjunto de advogados de todas as áreas de atuação. Eu fui subjúdice em 2019 por não ter CNH de carro. Logo, eu impetrei porque tem uma súmula do STJ que diz o seguinte, que não pode a banalizadora ou o Estado cobrar CNH ou diploma de nível superior antes da nomeação em posse. Logo, os cursos de informações policiais em Pernambuco não é um ato de nomeação. É apenas a segunda etapa do concurso. Você ali não é funcionário público, você é um civil na segunda etapa do concurso, que é eliminatória. Um exemplo, quando você vai para o CFHP, você só é considerado soldado e seu nome sai no diário oficial após o curso, se você não reprovar em nada. Então, é inconstitucional eles cobrarem CNH de carro antes do término do curso, que é a segunda etapa, né? Aí eu fiquei subjúdice, entrei subjúdice. Na minha liminar já veio nomeação em posse, então não tive dor de cabeça para pedir nomeação em posse. Depois saiu a sentença, quando terminou o curso de formação, eu já empossei soldado. Deixa eu ver, meu diploma tá aqui não, né? Porém, no meu diploma de soldado tem lá o número do processo, que eu tive aproveitamento no CFHP, convalidado o número do processo X. Tem lá o número do processo 2019 e tal. Porém, eu fiquei subjúdice de 2019 até 2021, porque o Estado recorreu até o segundo grau, congelou no segundo grau, transitou em julgado e hoje eu sou policial definitivo. Porém, eu quero falar aqui um caso crítico, né, pessoal? Vocês sabem que a turma 2 de 2025, né, eles se empossaram soldado agora em abril, dia 30 de abril. Porém, alguns candidatos não pegaram sua farda, pessoal. Por quê? Porque eles ganharam a liminar, será a sentença também, e não veio nomeação em posse. Ficou lá explícito somente a sua reintegração e continuar com garantia da vaga, mas não tem nomeação em posse. Logo, esses candidatos, eles não foram nem para a formatura, eles não foram para a festa do desfile, da leitura do BI, que foi lá na Arena Pernambuco. E até agora, eles já estão aí sem salário, sem nada. Porque agora, nessa última turma, quem era funcionário público, quem tinha vínculo em algum órgão, tinha que pedir exoneração. E também quem era CLT tinha que sair também. Então você ficou sem renda, você perdeu seu emprego antigo, você não impulsou soldado e está a depender da justiça. Então por esse motivo você tem que sempre correr atrás do seu advogado. Teve um seguidor meu, que eu conversava bastante com ele, eu sempre falava a ele, olha, fala com o teu advogado, vai no juiz, pede a nomeação em posse. Infelizmente, se não tiver nomeação em posse, você não vai virar soldado. Então, pessoal, vocês têm que mostrar sempre a sua sentença com nomeação em posse. Sempre nomeação em posse, se não tiver lá explícito. E no final do curso, seu direito à nomeação em posse. Agora tem casos mais críticos que na sentença a juiz ou o juiz coloca o seguinte: com aproveitamento, se terminar o curso com aproveitamento, fica vedado a sua nomeação em posse somente no trânsito em julgado. Aí quando deixa lá explícito que sua nomeação em posse vai ser apenas no trânsito em julgado, aí é complicado, velho. Aí você vai ter que chorar pro desembargador do segundo grau e também já procurar o plano B para ter uma fonte de renda para você subsistir. Todo mundo sabe que com curso de formação você fica com muito gasto, mano. Você sai inadimplente, é muito gasto, é cotinha para isso, cotinha para aquilo, o dinheiro vai embora. Então você tem que ter sempre um plano de fuga, um plano de ação, um plano B, um plano C e sempre buscar precedentes. Outros candidatos que tiveram decisões parecidas com a sua para abrir o precedente, olha, no gabinete XYZ foi favorável para ficar mais fácil de pegar o gancho daquela decisão que favoreceu aquele candidato para favorecer você também e você lutar até o fim. Tem que lutar até o fim. Agora eu estou no STJ e no STF. Chegando lá, eu posso virar uma jurisprudência de alcance nacional. Diga aí, o Mike 484, o canal Cap Mike, virou uma jurisprudência e revolucionou os concursos públicos. Mas realmente, mano, hoje em dia tem até uma jurisprudência do STJ que diz o seguinte:
Diogo Fernandes. Quantos candidatos não levam 2, 5, 10 anos se preparando para concurso público, para quando chegar lá, se deparar com questões mal formuladas e com desculpas infundadas, que tal erro na formulação não influiria na sua resolução? Ministro Og Fernandes, STJ. Mas realmente, pessoal, a barra fixa do concurso de praças de oficial, eles tiraram a borracha para ficar mais difícil, principalmente para as FEM. Se segurar lá 25 segundos é muito difícil e estava sem as borrachas. No concurso da Polícia Científica, mesma banca, a Instituto OCP, já tinha os emborrachados, né? As candidatas subjúdices foram fazer o TAF junto com a Polícia Científica e lá estava emborrachada, já ajudando na aderência para você ficar os 25 segundos na isometria, né? Polícia Civil também, né? Que foi também lá na Escola de Aprendiz Marinheiro, também tem emborrachado. Porém, na Polícia Militar, eles resolveram tirar o emborrachado e dificultar a barra fixa. Além de ser uma barra fixa novinha de inox, escorregando. Então, pessoal, vocês têm que ver também que teve muitos casos do psicológico, porque não disseram o motivo exato porque candidato X e Y foi eliminado e teve algumas pessoas que tiveram a eliminar para voltar para o concurso, procurando psicólogos particulares, fazendo parecer técnico. E outra coisa, o parecer técnico ele é válido. Então é o seguinte, em questão de parecer técnico no concurso de soldado e oficial, alguns juízes, alguns desembargadores entendem que o parecer técnico minimamente fundamentado afasta o ato discricionário da banca para comprovar o erro grosseiro da questão. Porque existe um tema 485 que ele é muito restritivo na intervenção do judiciário no ato administrativo da banca em questão de elaboração de questões. Vamos lá. Tema 485, ministro relator Gilmar Mendes. Veda-se o judiciário corrigir questões, entrar no método administrativo da banca e atribuir pontos aos candidatos. O judiciário não pode substituir a banca e dizer que está certo ou errado. Somente em caso de algumas exceções, como erro grosseiro, afronta à Constituição Federal, afronta ao STF, afronta a regra do edital, tipo duas questões corretas, a ausência de questão correta. E muitas vezes você faz um parecer técnico de profissionais e ele pode dizer que o parecer técnico ele é unilateral e particular, enquanto para outros candidatos ele diz que é válido porque está minimamente fundamentado. Então, a insegurança jurídica ela está muito grande, porque parecer técnico aqui tem peso jurídico, porém aqui é unilateral e particular. Aí fica um pouco difícil, pessoal. Quando você contrata um cara que é doutor em direito, mestre em direito, ele tem um currículo robusto, e quando chega na justiça ele é considerado lixo por ser unilateral e dizer que a questão ela é interpretativa e não um erro grosseiro, fica um pouco complicado, pessoal, porque você coloca lá um mapa mental do erro grosseiro com a doutora em português, assinou e carimbou, formada na UFPE, e na liminar é concedida, mas na sentença é julgada improcedente. Você já está formado, você já é policial, você tem que devolver a farda, aí você vai para o segundo grau, você ganha, você pega a sua farda de volta, seu porte de arma, e até o trânsito julgado, o candidato subjúdice, infelizmente, ele não tem uma certa paz, porque ele sabe que a qualquer momento ele pode perder a sua farda e seu salário, né? Então, pessoal, vocês têm que ir com um advogado que ele seja transparente, porque tem muito advogado que só vê a vantagem monetária. Se eu sei que você vai perder, que não tem como a gente ganhar essa causa, por que eu iria ser tão mercenário e comer todo o teu dinheiro e te dar uma falsa esperança? Aí é o seguinte, tem que ser transparente, pessoal, tem que ser transparente e justo, porque o nosso nome vale mais do que qualquer salário, do que qualquer bonificação. Então é o seguinte, um exemplo, olha, nós vamos ganhar essa questão para você, mas como você ainda não teve a redação corrigida, você tem que tirar no mínimo esse valor na redação para você ter garantia. Você quer entrar mesmo assim? Quero, doutor, pode impetrar. Então bora meter bronca. Transparência. Porque a gente tem que se colocar no lugar do candidato. Porque o candidato que foi injustiçado em um concurso público, ele faria qualquer coisa para voltar. E eu, como profissional, eu não posso me aproveitar da dor
daquele candidato que foi injustiçado por erro grosseiro da banca. Tipo uma fé que foi correr somente com homens, entendeu? Aí, enquanto todas as fãs correram só com mulheres. Porque na corrida do TAF de Pernambuco, tem candidatos que não conseguem bater a corrida. Eles dizem, olha, vem comigo, me acompanha, que eu faço em 11h20. Aí tu passa, beleza, eu vou te acompanhar, bora se embora. Aí vai conversando. Eu vi muito, velho, eu filmei o TAF, eu vi lá os candidatos correndo de dupla, de trio. Bora, pô, vem, vai se ajudando, vai se motivando, a adrenalina ajuda. Mas quando a mulher vai correr só com homens, como é que ela vai fazer o TAF para acompanhar outro homem? Que o homem faz em 11h30. A mulher 13h30, 2 minutos a mais. Então, a gente pode focar ali na isonomia, na legalidade, sempre buscar ilegalidade. E não substituir a banca e dizer que está certo ou está errado. E sem dizer, não, essa questão está com afronta ao artigo 5º da Constituição. Essa questão está com afronta às normas de redação do Presidente da República, as formas de tratamento. Essa questão está errada porque ela cita parecer tal fulano, mas fulano disse que essa questão está errada, de acordo com o seu livro que ele assinou e carimbou. Logo, erro material, erro grosseiro, manipulação biográfica. Aí a questão cai por terra. E até o trânsito julgado, você fica na condição subjúdice e pode a qualquer momento ser considerado policial definitivo ou perder sua farda. Um caso prático próximo de mim, um candidato que se formou comigo em 2019. Ele era do concurso de 2016. Ele foi subjusto no TAF, abdominal. Ele, depois de 4 anos, ele perdeu a liminar, né? E acabou sendo desligado. Hoje ele não é mais policial. O advogado abandonou ele e ele entrou com outro advogado do zero e está tentando recuperar sua farda. Morar lá em Petrolina, meu canga de curso de formação, gente da gente, trabalhou comigo lá no 18. E agora ele tá, não, ele fez até uma vaquinha, ele fez uma rifa para os policiais da sua G2C, né, que ele não podia mais ter a arma. Ele fez uma rifa, R$30, eu também comprei o número lá para ajudar ele. E agora ele tá lutando. Ele tá lá ele impetrou aqui, tá lá na 4ª vara da Fazenda Pública. Eu vou tentar despachar para ele, para dar uma adiantada no processo dele. Eu vou conversar lá com o assessor, explicar a situação dele. Um caso prático também foi o SD Boca de Cavalo, né, que amigão meu, ele não tinha nomeação em posse. A gente foi lá na vara Fazenda Pública, despachou, pegou lá a ata que o curso acabou, a data lá explícita que a formatura ia ser data tal. No outro dia que a gente despachou, no outro dia saiu a decisão lá com nomeação em posse e ele participou da formatura da T1 e hoje é policial militar. O caso dele como eu, CNH, ele não tinha CNH de carro, ele estava tirando de carro e moto, desistiu de moto, pegou só de carro para dar tempo. Aí ele tá subjusto, né? Porém, já tá trânsito julgado, porque nesse caso não tem o que o Estado contestar. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi sobre os desafios de ser subjúdice. Um requisito, Mike, a T3 do CFO já tá rolando. Se eu impetrar hoje, o que é que acontece? Desse requisito aí da vagância de 80 vagas, as decisões estão vindo com reposição integral de aula. Um exemplo, o candidato que está sendo reentregado hoje vai para Podalho, aí quando chegar no final ele não vai formar, ele vai continuar tendo aula, né? E depois vai postar depois. Mas o importante é entrar, pessoal. Porque você não tem culpa se a administração pública ou a banca erraram com você. Você é uma pessoa vítima ali. E não importa se você vai ser o primeiro ou o último colocado. O importante é você entrar. O importante é você ser. Pertencer, cara. Que você lutou, você se preparou para isso. Os próximos temas do canal QAP Mike vai ser sobre ampla defesa e contraditório. Falar sobre as esferas administrativas e as etapas das defesas, né? Até onde vai meu direito do contraditório. Vamos falar também sobre educação financeira, formas de tratamento, né? Vocês foram para o curso, vocês ralaram, vocês cansaram a mente, o físico, mas tem muita coisa ali que provavelmente o cara não aprende na teoria, né? Ensina na prática como fazer um SEI, como eu devo mandar um SEI para o meu superior hierárquico. Vocês têm que seguir
as normas de redação do Presidente da República, comentando inicialmente, Vossa Senhoria veio intermédio desse encaminhar meu requerimento tal, do SD tal, para o chefe da seção tal, para não quebrar a cadeira hierárquica, formas de tratamento. Para mim, continência é um bom dia e senhor é um ato de respeito. Eu chamo até meus pares de senhor, porque para mim, senhor, mesmo antes da polícia, eu já me importava dessa forma. Então é isso aí, pessoal. Eu sou o Mike 484, criador de conteúdo aqui na internet. Eu sou o primeiro Mike a criar conteúdo digital. Mike 484 é um personagem concurseiro que estava tentando vencer na vida. E deixa eu divulgar aqui os parceiros do canal: Rajada Militar, AR4 Proteção Veicular, Taitatu, Juris PM, Personal Steiner, Canecas do Marlon. Segue aí todos os parceiros para fortalecer o Mike 484. Outro caso que vocês têm que analisar, que tem muita irregularidade em separação dos PCDs e o ampla concorrência no TAF, né, no teste físico, que foi o seguinte: não teve distinção entre ampla concorrência e portador de deficiência, né? Então muitos candidatos foram eliminados por não ter adaptação razoável, que iriam contra o STF. Em alguns estados, o edital ele foi totalmente impugnado por não ter vaga destinada a pessoas com deficiências. Logo, tem que ter um percentual de 5% das vagas. Quando não tem candidato suficiente, as vagas destinadas a PCDs são destinadas a pessoas de ampla concorrência. Da mesma forma, nos concursos que tem vaga destinada a afrodescendentes, né, pessoas negras. Aí, conclusão: os candidatos fizeram uma ACP, né, uma ação coletiva, que está aí rolando, e também fizeram ações particulares, que era pedindo liminar. O STF já tem jurisprudência pacífica que é inconstitucional a banca dar os mesmos critérios de avaliação para PCD e para concorrência. No concurso da PM, eles só distinguiram ali homens para mulheres, ali com a separação biológica e não de capacidade laboral. Aí o pessoal voltou na justiça e todos eles, tanto CFO como Praça, ganharam a liminar. Uns passaram direto, outros foram refazer o TAF com adaptação razoável, diminuindo 25% dos índices. Logo, ele tem a liminar e a sentença, já com nomeação em posse. Nos casos que eu vi, né, que eu acompanho muito os candidatos subjuntos do concurso, e vejo também que a liminar e a sentença ela se expande até a curso de formação, que a juíza fala que adaptação razoável no TAF, e se tiver TAF interno no curso de formação, também tem que ser aplicado a adaptação razoável. Então, pessoal, o direito é líquido e certo, e se tem entendimento do STF, todo mundo tem que seguir. Se o STF julgou o tema de repercussão geral, todo mundo da linha de baixo tem que seguir. E mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo, comenta aí alguma coisa, segue os parceiros Rajada Militar, AR4 Proteção Veicular, Juris PM, Personal Steiner, Loucos Poucos Cruz. Vão fortalecer aí Marlon Canecas, seguindo os parceiros do Mike 484, automaticamente está me ajudando. Eu sou o SDPM Mike 484, finalizando mais um vídeo sem alteração. Deixa eu ver se eu me esqueci de alguma coisa. Eu acredito que não. Então é isso aí, pessoal. Também teve outras liminares que as pessoas pediam para ir para o rabo da fila. Você é um dos primeiros colocados, mas ainda está tirando a habilitação, ainda está tirando o diploma de nível superior, não vai se formar a tempo. Aí você pede a liminar para ir para o rabo da fila. Você também pode ser contraindicado na IS por omitir alguma coisa ou algum fato relevante que você não sabia, que você pode impetrar também e voltar, mesmo você sendo eliminado na IS, tipo a turma 70. Está tendo agora o CFHP, a turma 70, de candidatos que foram eliminados na IS. Teve um candidato lá que ele descobriu uma medida protetiva e ele foi excluído por causa disso, por causa da ex-companheira, e ele conseguiu eliminar e voltou para o concurso. Então é isso aí, pessoal. Todo ato administrativo tem que ser vinculado, motivado e fundamentado. Se não tiver isso, ele está
viados de vício, está repleto de vício, e ele é anulado. Quando os atos administrativos eles são viciados, eles têm que ser anulados, e o controle judicial não é uma exceção, é uma necessidade que você, candidato, tem que procurar. Vamos embora, finalizando mais um vídeo sem alteração. Mike 484, tamo junto, fui!